aqui é Takashi Miura e você está no Wasabi Atômico. Just a perfect day. Drink sangria in the park. And then later, when it gets dark, we go home. Just a perfect day. Feed animals in the zoo. Then later, Estreando Takashi Miura e Guga Monteiro, apresentamos o quadro Cinequinta do Wasabi Atômico, agora com Yuki Miura somente na edição. Neste quadro, a cada sexta-feira, fazemos análises de filmes de forma descontraída e nada profissional. Cinequinta especial! Cinequinta especial, Cinequinta especial, Cinequinta especial. Meu Deus, porque é especial! Oh. Porque dessa vez nós vimos diretamente nos cinemas. Caramba, exclusivo, a gente gastou dinheiro, meu Deus. Exatamente, nós assistimos diretamente do cinema um filme que já era uma promessa aqui no Cinequinta. Nós já estávamos cantando essa bola desde os seus dois antecessores. E felizmente fomos agraciados com um filme muito bom, que é 28 anos depois, ou para o Brasil, Extermínio, a Evolução. Não, é 3. É, 3, a Evolução. É, filme aí do Danny Boyle, voltando na direção, com o mesmo roteirista do primeiro filme também. Cara, filmaço, totalmente contrário do que estavam falando que ele ia ser. O filme enganou muita galera com o trailer. E um filme que, assim, a crítica e boa parte das pessoas que gostam do trabalho do Danny Boyle amaram, mas que tá dividindo opiniões entre os fãs, assim, da franquia, entre aspas. Principalmente os americanos. Mas vamos por... Quem liga pros americanos, você sabe o que os americanos têm que mais eu compartilho desse mesmo pensamento que eles têm mais é que se f... toda certeza. Mas vamos por partes. Minha opinião de filme não tem que dar nada. Vamos por partes. Folgado. Antes vamos falar um pouquinho do filme. E é bom a gente falar um pouquinho também, antes de começar o filme, eu queria só ressaltar um pouquinho o Danny Boyle, que é o diretor, que assim, ele é um diretor muito artístico. E eu fui pesquisar um pouco mais sobre os filmes que ele fez, e realmente assim, os filmes são bem aleatórios, se você pegar, né, ele fez o primeiro, né, Extermínio, 28 dias depois. Ele é o diretor do Quem Quer Ser um Milionário. Mas pera, não tô entendendo uma coisa. Você tá traduzindo o nome em inglês para português, sendo que em português é extermínio, é isso que tá fazendo? Exatamente. Que rolê. Fala bem então, já que você fala o nome do inglês. Mas é que falar 20 days later é muito ruim, mano. Ainda tem que falar com sotaque britânico. 28 dias depois é muito melhor. É muito melhor. Entendi, não, eu vou deixar, Falar vou com deixar sotaque continuar indiano não tá. Mas, voltando pro diretor, ele é um diretor muito artístico, e a gente ressaltou muito isso quando a gente falou do primeiro filme, que ele tem muitos takes, que são praticamente quadros. Ele gosta muito de usar câmeras não convencionais. Inclusive nesse filme teve uma cena específica que foi bem no começo, aquela cena das flechas que a gente tava até comentando quando tava assistindo o filme. Só uma coisa, como é um filme novo, vai ter spoiler! Cara, depois desse aviso do Takashi, eu acho que já tá bem claro. Você que chegou até aqui
vai ter spoiler. A gente vai falar do filme, a gente vai falar de cenas impactantes do filme, a gente vai falar de muita coisa do filme, inclusive do final do filme, e cenas muito impactantes do filme. Então, se você não viu o filme, recomendo que vá assistir. Ele é muito foda, não é simplesmente, se você vai assistir. É muito foda. Sim. Tá. E, então, o diretor, ele usou muitos iPhones pra gravar. Tanto que o começo do filme, se você perceber, tem novamente umas cenas que são... que a gente tava até percebendo que tava meio estranho algumas cenas do filme, porque parecia que tava muito escuro. E é porque o diretor filmou com vários iPhones, assim, diferentes. Então ele gosta de usar câmeras que não são tão boas, lentes que não são propositalmente para causar estranheza. É uma das características dele. Mas assim, vendo a trilha de filmes que ele fez até então, né? Teve Quem Quer Ser um Milionário, aquele filme do James Franco, que ele fica preso na pedra, os 127 horas, também é dirigido. Caramba, só filmão ele tem. Ele fez aquele Yesterday, de 2019, que os Beatles não existem, o cara começa a tocar as músicas dos Beatles, e ele começa a ficar famoso num universo que de um dia pro outro os Beatles não existem. É bem legal esse filme. E eu comecei a reparar que realmente todos esses filmes têm uma pegada muito autoral e muito única. E eu acho que é esse o grande problema, que o segundo filme do Extermínio, como a gente também falou, quem quiser ver, tem o vídeo aqui do Cinequinta dele, vai estar aqui no card fixado acima. E esse acho que é o grande problema, não ter essa visão artística do diretor fez o segundo filme perder muito, e esse filme ele traz isso tudo de volta junto com um universo novo, que assim, gente, ele é uma continuação, porque ele leva canonicamente o que aconteceu no primeiro filme, do surto e tudo mais, mas cara, ele cria um universo novo, é como se fosse um reboot. Ele é um filme totalmente novo. E ele não vai ter ligação com os personagens ou com... Por exemplo, nem se passa em Londres, por exemplo. Está se passando ali numa ilha, ali na Grã-Bretanha. Inclusive é legal isso, porque pra a gente entrar agora um pouquinho na história, depois que eu fiz toda essa volta do diretor para falar um pouco sobre visão artística, e que o filme ele traz isso também, para justificar alguns momentos dele que tem uma filmagem diferenciada, que isso é da direção, antes que alguém fale. E isso foi proposital. E assim, além do diretor, né, voltou o mesmo roteirista nesse filme, do primeiro, e o mesmo diretor de fotografia, o que também explica toda essa parte artística e tal. O diretor de arte também é o mesmo. Então é bem legal ver essa equipe toda que estava no primeiro filme voltar no terceiro. E agora vamos falar do filme, né? Já dei algumas coisas que eu queria comentar antes, pra gente já ter uma noção de como ele é parecido com o primeiro em várias coisas, e como o Danny Boyle é um ótimo diretor. Vamos pra história. A história do filme ela vai ser focada numa comunidade que tá vivendo numa ilha. E essa ilha ela é meio afastada, porque o caminho que liga ela ao continente é aqueles caminhos que dependem da maré. Tipo, acho que durante um período do dia ele fica andável, você consegue atravessar, e dependendo do horário da noite ou da tarde, a água consome e você já não consegue mais. E aí isso deixou eles com uma vantagem estratégica quanto às demais pessoas. E assim, a Inglaterra toda ela tá cercada, ela virou uma zona de sítio, porque o vírus se espalhou por tudo, então ninguém entra e ninguém sai. Tem navios, inclusive, em volta que bombardeiam qualquer barco que tente fugir com medo da infecção se espalhar. O que também já leva uma coisa. Eles desconsideraram o segundo filme, que pra mim é ótimo. Eles cagaram e andaram pra tudo que aconteceu no segundo filme. Falaram, mano, vamos continuar do primeiro. O segundo filme é uma coisa aí que aconteceu e a gente... Porque no segundo filme eu diria que a infecção foi para outros países, e ali diz que não, tá contida ali na Inglaterra. E também a cura, né? Que tecnicamente as crianças têm a cura. A não sei que as crianças foram as filhas e não contaram que elas têm o poder de cura. Ou elas morreram na queda do helicóptero do segundo filme. E ninguém... Todas as possibilidades. Enfim, todas as possibilidades horríveis, mas vamos falar desse filme e esquecer um pouquinho o segundo. Dentro dessa comunidade,
O protagonista da história, ele se chama Spike. Ele é um menino ali, que deve ter, acho que é 12, 13 anos. E ele vai fazer o rito de passagem dele. Basicamente, assim, essa ilha é uma ilha militarizada, entre aspas. Tanto que o início do filme faz toda uma alusão a exército, fica passando sons de soldados de filmes da Segunda Guerra e de soldados romanos treinando. É muito louco essa introdução. Isso daí assim, é muito maneiro essa E aí parte. mostra que todas as crianças da ilha, elas aprendem a usar arco e flecha desde criança para poder sair, caçar e depois voltar com recursos. Tipo, isso mostra que a ilha, apesar dela ser isolada, eles ainda têm essa coisa de ficar saindo e voltando para poder buscar recursos, que é legal. E Eu digo uma coisa, eu senti que era como se treinar o seu dragão sem dragões, verdade. junto com zumbis, que não são zumbis. São infectados, né? Ele é bem uma a la Resident Evil nesse ponto, né? É o vírus da raiva. Só que o legal é que realmente, se a gente for usar o título brasileiro, Extermínio, a Evolução, o vírus ele evoluiu, né? E a gente tem agora infectados diferentes. Sim, infectados que andam de dia. Eles não dormem mais, como no primeiro filme, que é legal. E a gente tem 3 tipos, né? Que eles são apresentados. E o protagonista, ele, como eu tava falando, ele vai sair pra esse rito de passagem dele, junto com o pai dele, que é o ator do Kick-Ass. Tá bem pra caramba no filme também. E ele tem uma outra personagem que já aparece nesse começo, que é a mãe dele, que ela aparentemente tá com alguma doença muito ferrada e ela delira pra não dá pra saber bem o que é. E uma coisa que também já é dita desde o começo é que médico é uma coisa que nem existe praticamente nesse universo. Então eu imagino que aquela coisa machucou, infeccionou, morreu. Não, cuidado básico eles devem saber, né? Mas uma infecção generalizada, alguma coisa que precisasse de... Sim, alguma doença mais grave eles não conseguiram cuidar de forma alguma. Tanto que é como se eles fossem magos, né? É o legal disso daí, como eu falei, né? Com o Senhor do Dragão, que, tipo, tem um misticismo entre o mundo que eles vivem agora e o mundo antigo, né? É porque o mundo praticamente acabou, né? Eles estão vivendo uma utopia dentro daquela ilha. No caso é distopia, É né? uma distopia dentro daquela ilha, né? E é muito maneiro quando eles saem, assim, finalmente. E aí, como o Danny Boyle mesmo, o diretor, ele adora paisagens, cara, o mundo destruído é lindo, velho. São cordilheiras, assim, verdes, são florestas, porque realmente não tem mais poluição, não tem mais carro, não tem... Então, assim, o verde predomina muito. O filme ele vai ter momentos assim de cenários muito bonitos. E aí a gente é apresentado aos infectados que a gente tinha falado, né? Agora tem os rastejantes, que são os bichos gordos, flácidos, todos nojentos. Eles rastejam e vão comendo tudo que eles encontram. Tipo, parece que eles comem minhoca, qualquer tipo de animal. Qualquer coisa que esteja no chão, né, no alcance deles. Eles vão... Eles são bem lerdos, mas eles se camuflam no meio do ambiente por eles serem lerdos e não fazer tanto barulho. Sim, e eu imagino que eles são bem gordos, então eles devem imobilizar também, dependendo. Eles são pesados. Então, assim, eles devem... Não sei como eles são gordos, né, daquele jeito, no apocalipse. O que eles comem é um mistério. Pelo jeito eles comem tudo, né? Porque o bicho ali tava comendo terra, minhoca, qualquer coisa que ele achava, ele comia. Talvez eles sejam eles que limpem alguns cadáveres, né? Tipo, eles sejam carniceiros também. Mas... É que os infectados não comem, né? Mas pelo menos nos outros filmes, daí não ficou tão claro. Talvez... Eles comem pra se alimentar, talvez o infectado só mate o normal. Por isso que ele é tão magro. A maioria dos infectados normais é bem magro. E talvez ele só mate e se alimente até, mas se alimente pouco. E quem come de verdade o cadáver é o rastejante. Agora, os infectados, eles estão bem mais animalescos, porque também passou tempo. Então, assim, você vê que a roupa deles deteriorou. Eles estão, a maioria, pelados. Eles estão, tipo, muito mais agitados, porque talvez, além do vírus da raiva, eles estão com fome, eles estão estressados. E eles agem como animais mesmo. E
Até um ponto interessante de fazer que eles agem como animal, é que quando esses rastejantes morrem, eles fazem grunhido de porco, né? Sim, Grunhido que nem porcos. é muito massa isso. E é bem medonho, cara. Eu achei os rastejantes muito legais, assim, em relação aos clássicos. Eles ficaram bem esguios. Então, eles ficam bem mais esguios. E eu achei bem maneiro. Inclusive essa cena, né, que eles acabam sendo atacados, o pai dele e ele lá nesse rito de passagem. E aí, nessa cena que o Danny Boyle gravou lá com os iPhones, enfim. E aí a gente é apresentado ao grande trunfo, que eu acho que é o infectado mais maneiro e que mais releva, né, nesse filme. E a gente acaba vendo só 2 dele, mas é muito foda, que é o Alpha. Eles explicam num determinado momento do filme que o vírus em alguns corpos age como esteroides. E aí o cara ganha massa muscular, é como se ele ficasse 2 vezes maior, 2 vezes mais forte. E por ele ser um alfa, esse vírus meio que conduz os outros, e os outros o seguem. E é muito maneiro. E ele é mais inteligente, né, também. Sim, ele Ele consegue armar armadilhas, consegue identificar que os caras estão com alguma coisa a mais. Eles são mais resistentes, né? Como fala, tem uma cena que eles viram que demorou, tipo, 16, acho que flash pra derrubar um dele. Sim. Ele fala que já viu um alfa levar, o pai fala pro filho Mara, fala que já viu um alfa levar 6 tiros na cabeça até morrer. Então é foda. E é legal, assim, que, tipo, por ele ser o alfa, ele meio que se sente responsável também em matar as presas e alimentar o bando que anda com ele. Realmente, eles viraram mega animalescos, os infectados. Então deu mais vida pro universo, né? Você sente que cada um tem uma distinção, como se fosse classes. O que dá mais medo agora, porque você não sabe o que você pode trombar, tipo. Sim. E uma coisa interessante do Alpha é que ele tem um rito de assassinato. Ele não só mata a pessoa, ele faz um fatality. Lá, bem Mortal Kombat mesmo. Ele pega seu pescocinho aqui perto da região da cabeça e puxa a cabeça fora e arranca. E normalmente ele bate com a cabeça decepada no e outro. Com a coluna vertebral e tudo, e bem like Mortal Kombat. É muito predador também, é muito maneiro o jeito que ele arranca a cabeça. E, tipo, depois que ele é introduzido, a gente tem Ah, não, calma, você não citou uma coisa aqui. Daí acho que citaria com o personagem, mas o Alpha também é conhecido como Berserker. Isso quem conta depois é o soldado Eric. É um personagem, mas A gente já vai chegar depois nele. dá pra ver. Depois desse rito de passagem, acaba que o pai e o filho são atacados e um alfa aparece. E aí eles se refugiam numa casa lá e pá. E é muito legal essa cena, porque mostra realmente, é pra introduzir o alfa e mostra que ele é fodão, né? E aí, tipo, eles ficam lá na casa até anoitecer. E o alfa fica parado na colina olhando eles, sem mexer um músculo. Tipo, mano, se vocês saírem, eu vou pegar vocês, tá ligado? É muito foda. E aí, isso segue pra várias sequências de ação legais. E pra uma cena clímax do filme, porque eles esperam até uma hora lá que anoitece, a casa acaba desabando lá porque tava velha e eles também estavam lá. E aí eles falam, mano, a maré já baixou, vamos voltar pra casa. E é uma cena muito legal, porque tá até o começo da cena, eles estão voltando pra casa lá na maré baixa pra ilha, e tá dando certo. Eles estão indo assim com a água no joelho, mas estão chegando, e aí tem um portão bem no meio, assim, que é tipo, dali pra lá, eles já estão praticamente na ilha. E essa cena é muito foda, porque eles passam do portão e já começam a comemorar. Aí lá o Alpha vem correndo num rasante, mano. E aí tem tipo uma placa, um pouco antes da entrada da praia. Mano, quando ele pisa na placa, faz um estrondo tão alto que o pai olha pra trás e fala, tem alguém vindo. Mano, esse momento foi muito foda. Eles começando a correr, o Alpha vindo num pinote, eles vai. E eles gritando, nossa, mano. E aí começa a tocar música clássica. Você pensou, eu não sei se passou na sua cabeça, eu pensei que o pai ia de arrasta. Também. Eu achei que o pai ia segurar o Alpha
e só o moleque ia voltar. Mano, quando Sim. ele começou a gritar e o pessoal... E ele ainda gritando, tem o Alpha vindo! E a galera acendendo os lampião pra começar a olhar. Eu falei, mano, até a hora que eles chegaram, o Alpha já matou os dois. Pior que é muito real. E o pior é que o pai tava sem flecha também. Nossa, e o Alpha vindo. Sim. E aí, tipo, os caras começam a atirar flecha no Alpha. E o Alpha, tipo, dá uma parada. Ele tipo, só pra ver o que acertou ele. E depois ele volta a andar, mano. É muito, tipo, estilo Nemesis mesmo. Ou, sei lá, Mr. X. Tipo, quando no jogo, quando você dá um dano nele, ele só para. Tipo, pra... levei dano. Agora eu vou andar de novo. Pum. Nossa, e ele pisa muito pesado, me lembra muito o Predador do jogo lá do PS4. Sim, nossa. Muito estrondoso o barulho dele E correndo. aí, pra matar o cara, eles têm que usar um arpão pegando fogo. E eles atiram, o bagulho é gigante, furo. Não, fora que eles já tinham atacado várias flechas dele e... Sim. E aí, depois disso, tipo... Aí a gente realmente engata, o filme real engata depois disso. Que aí eles voltam, tem uma festa. Essa festa é bem legal porque mostra realmente como é a comunidade deles, que eles são... Eles veneram matar os infectados e ficam... O pai fica mentindo que o filho fez um monte de coisa lá e o moleque fica mega desconfortável. E aí ele fica... Ele acertou 2 na cabeça e o pessoal... Não, isso é legal, sabe por quê? Porque ele ficou conhecido como o matador gigante, né? É. O pai dele deu esse apelido. Só que ele não matou ninguém, né? Tipo, um gigante. Assim, ele matou uns rastejantes, de resto ele só ficou com medo, cometeu alguns erros lá, e o pai dele que teve pra toda a ação. Mas será que isso é um presságio pro futuro? Pode ser, pode ser. Será que ele vai virar um matador de alfa? Vai ser fodão esse moleque no futuro. Sim. Só uma coisa que a gente tem que falar aqui, que já foi falado, né, no geral, né, tipo, se você acompanha, mas esse filme não é, tipo, o fim. Vai ter uma trilogia desse novo Extermínio. Isso, eu quero falar mais disso pro final, mas a gente já tem a continuação, já tá confirmada depois do sucesso desse filme. Já tem um título pro próximo filme. E eu quero comentar algumas coisas sobre o próximo Extermínio. Mas aí a gente deixa pro final. Sim, nas notas e nas curiosidades. Mas aí a coisa é... Será que é um presságio do futuro do Spike? E Spike é mó legal. E é mó legal ouvir o pai dele falando Spike. É mó feliz o pai dele falando isso. A relação dos dois é muito boa, do pai e do filho. Só que aquela coisa, né, mano? Tipo... dá um pouquinho de tipo, você fica velho, porque ao final dessa festa, né, o pai dele fica com uma mina lá, e ele vê, e aí como todo jovem que tem uma mãe doente, ele se sente puta traído, né, e tipo, é um momento de virada do filme, porque ele briga com o pai dele e tudo mais, o pai dele até tenta remediar, mas vê que fez bosta, né? E aí o moleque toma a decisão que, assim, de verdade, eu esperava qualquer coisa pra metade diante do filme. Menos isso. Que ele ia pegar a mãe doente, forjar um incêndio e vazar com ela, porque tem uma hora que ele tá lá com o pai dele, quando eles estavam nesse rito de passagem, e ele vê uma fogueira. E aí ele fica perguntando, o que é aquilo? O pai, não sei, ele evita de falar. E aí tem o vovô dele lá, um tiozinho que é amigo do pai dele, que é meio que o tio da casa, conta pra ele lá quando tá bêbado que tem um médico louco que vive lá pro... Dr. Kelson. Dr. Kelson. E aí o Spike fica, mano, é um doutor, é um médico, ele vai salvar minha mãe. E aí a grande missão do filme é o Spike levar a mãe dele pro doutor, mano. Mano, nessa hora eu fiquei pensando, virou uma aventura juvenil, que é essa? Porque que a gente não aprofundou, mas nossa, é mó miséria, é mó caos ele e o pai dele na primeira run. É mó, tipo, realmente o perigo o tempo todo. É um moleque que mostrou que ele não conseguiu fazer quase nada. A primeira run tá levando a mãe doente, que é a mãe dele, a doença que a gente não citou ainda, né? Pelo menos nesse momento do filme a gente não sabe. Ela fica meio perdida, tem devaneios, então fica uma situação 2 vezes pior, num lugar que pior ainda do que tudo. E ele não vai estar com o pai dele. Exato.
Nossa, Porque ele nossa. tretou, É. ele tretou com o pai dele lá, que o pai dele, ele confrontou o pai dele e falou: Você tá traindo minha mãe, você é um desgraçado. E aí o pai dele deu um tapão na cara dele, falou assim: Você não faz isso, não, eu gosto dela, mas ela tá moribunda, eu quero transar porque ela vai morrer. Aí ele ficou bravo, ameaçou o pai dele com uma faca, assim: vai embora, com um estilete, né? Assim, É não, uma faquinha que o um pai dele canivete. tinha dado pra É. ele lá, e aí ele. Vai embora, pai. Eu sou o homem agora da casa. O pai dele fica putão, socos na parede, quebra a parede, mas nos Estados Unidos, então as paredes são de drywall, então é fácil de quebrar. É, na verdade, Inglaterra, Mas, mas é a tipo, mesma bosta. Mas, tipo. mas aí ele vai embora. É, é- Mas aí vai pra situação toda aí que você falou de. Mano, é sério que eles. E aí é aquele negócio lá que a maré subiu, então eles estão presos, literalmente, eles não podem voltar. sim. E a mãe finalmente volta por alguns minutos de lucidez pra perceber, mano, o que você fez? Não, Aí fala, não se preocupe, mãe, eu cuido da gente. eu sou o homem da casa agora. E eles quase vão de arrasto na primeira noite, se a mãe não tivesse matado um rastejante. Então, mano. Isso é muito estranho, porque não mostra nada. Eu achei que seria muito impactante e tal. E ficou muito esquisita a cena, ficou muito fora da curva. Ela pega uma blusa, eu acho que é um chale que ela tem, enrola na boca do bicho, assim, na volta da cabeça, e fica batendo a cabeça dele na parede pra ele não fazer barulho enquanto ela mata. Não, mas calma. É que você não tá. Você tá explicando o que aconteceu, mas o motivo dela ser estranho é assim. O moleque anda e por acaso destino, eles não trombam com nenhum infectado difícil. Tá mil maravilhas. Aí eles vão dormir dentro de uma igreja, ele parece uma É uma igreja, igreja assim. caída, assim, um templo abandonado. Aí o moleque fica lá de escolta, fala, mãe, vai dormir que eu fico de escolta aí. Aí ele vai, só que ele começa a pegar no sono. E aí, enquanto ele realmente pega no sono na vigília, só que aí um rastejante tá andando por acaso lá e chega bem perto dele, só que o rastejante não tem uma noção que é um humano ali, ele só come que tá no chão. Ele começa a morder o cardápio dele achando que é uma minhoca, só que ele gosta, né, porque vê que não é carne. E vai pra cima do moleque, sente, sei lá, o calor, sei lá, e vai comer o moleque. Aí do nada alguém pega o infectado, E aí, e aí o moleque olha só no susto, assim, tipo, meu Deus, o que aconteceu? Aí a mãe dele, nossa, eu também não sei. E aí ele tá dormindo no colo dela e tal. Aí, beleza, ele vai embora. Aí a mãe tem os flashbacks da noite passada, que foi ela que esgurmitou o infectado. Só que aí exatamente. ela ficou uma cara de. Ai, eu fiz Tudo bem que assim, no aquilo. começo eu tava achando muito estranho isso, mas eu acho que a explicação que eles dão mais pra frente da doença dela faz até sentido, porque a mente dela devia ser uma bagunça. Eu Não, só não sei como é tipo. que ela não deu algum, tipo, não deu a louca de começar a gritar do nada, ficar assustada, tá ligado? Então, ela reclama, no começo ela reclamava bastante de dor de cabeça, grita que nem uma louca, desde casa, e depois na floresta ela voltou a ser tipo o estado core dela, tipo. Então tudo bem que ela podia estar se esforçando no máximo, porque ela fala uma hora que ela tem noção dos devaneios. Tipo, ela sabe que ela está tendo os devaneios, né? Então às vezes ela podia estar, tipo, segurando, pensando no filho. Mas é bizarro, é bem bizarro. Então, porque é muito estranho, porque é muito fora da curva essa cena, porque não, tipo, depois ela não faz mais nada de foda, e ela não falou pro filho que ela que matou e ajudou, e tipo, dá um mistério pra revelar quem é que matou o infectado, e depois daí foi esquecido. Eu achei É. essa cena um ruído no filme. Ela podia ter É pra sido. mostrar que, tipo, ela não é delicada, mas também não serviu pra muita coisa de aprofundamento da personagem, só ficou um ruído na história. Acho que era mais pra mostrar que a mãe não era indefesa, talvez, assim. Sim, mas sei lá, mas ficou muito estranho. Essa é a única cena que de verdade que eu achei muito estranho no filme. Sim. Mas Não, prosseguindo. e aí segue com eles tentando ir pro médico, né? Nesse meio tempo eles encontram o Eric. E aí tem uma cena que eu acho muito estranha, mas boa. Que é. Tem um grupo assim de uns 8 militares fugindo dos infectados. Todo mundo de metralhadora. E os caras ficam fugindo em vez de atirar, mano. Eu acho muito. Me dá muita agonia essa cena, porque se eles fizessem uma formação, com certeza eles matavam os infectados. Mas eles preferem fugir e ir morrendo um por um. É muito triste, assim, a cena deles fugindo. Mas uma hora eles vão pra um túnel, assim, onde eles conseguem fechar uma porta lá pra deixar os infectados longe. E eles são atacados por um alfa, que novamente arranca a cabeça de um deles. É muito louca essa cena. E
Usa a cabeça pra bater nos demais. E aí só sobra um que consegue fugir. E ele acaba encontrando o Spike. E aí eles começam a trocar ideia. E é legal porque aí esse personagem, ele é um babaca. Tanto que a mãe do Spike, uma hora vira pra ele e fala: você é um babaca. E ele faz uma cara mó de tia. E é muito. Pior que eu achei que ele seria mais babaca, mas a mãe dele falou assim, eu sei quando alguém é babaca, né? Quando pode ver assim. Esse é um cacete. Mas é muito bom, porque ele é um cara que ele é sueco, então ele tava só servindo o exército, mas ele cresceu no mundo exterior, tanto que ele começa a falar pro Spike sobre celular, sobre aplicativo de Internet. entrega. E o Spike não sabe, porque ele cresceu, ele nasceu dentro desses 28 anos que o vírus tá comendo lá. Então ele não teve acesso a nada. É muito foda essa cena. E Ah, uma coisa só do Eric, que é legal, que ele dá uma quebra no filme, né? De tipo, dá um tom meio sombrio e coisa, e ele coloca muito humor. Porque o Eric e o Spike junto é muito engraçado. sim, As interações sim, sobre sim. as coisas. A inocência do Spike, a malícia do Eric. E a mãe dele que quebra ainda mais, Sim. que o Eric, acho que a mãe dele não consegue andar. E ele fica carregando ela E mó fica cota. carregando. Aí uma hora ela simplesmente levanta e anda. E o Eric fala mó indignado: ela podia andar. Eu podia dar todo esse tempo. Muito bom, Muito bom. é muito bom. Mas fora, é legal a química dos três juntos. E é legal porque o Eric, ele, como ele tá com uma arma, ele me deixou com uma sensação de segurança por um tempo. Eu pensei, pô, ele vai ser uma ajuda, né? Só que quando eles estão prestes a chegar lá no doutor, a mãe deles uma hora começa a ouvir uns gritos vindo de um trem tombado. E eles... Isso foi como é sentido feminino? Esqueci como instinto feminino, foi não. sentido aranha, só se for, porque é muito do nada. Mas aí a mãe dela... Instinto materno, instinto ela entra lá no materno. trem e ela acha uma infectada grávida dando à luz. E aí a criança nasce, a infectada praticamente desfalece, né? Porque qualquer ser humano depois que dá à luz não é igual nos filmes, assim, a mulher não fica tipo, ah, eu estou bem. Praticamente o corpo... Não, ela vai pra cima, né? Não, ela fica caída, ela não se mexe. Aí o Eric, que entra puto, vê a cena e tipo fala, mano, ele fuzila a mulher, depois... Não, ela vai pra cima depois de um tempo, depois que. É que assim. Vamos constituir a cena de novo, só pra você entender. Ela vê lá a mãe, vê a infectada, aí ela ajuda no parto da criança infectada e tudo mais. Aí ela realmente para assim, depois que ela ajuda, pede pro Spike cortar o cordão umbilical. Aí o Eric vê essa e fala, cara, mano, mata esse bebê, esse bebê, aí a mãe fica, não vou matar. Aí o Spike fica entre os dois, mano, você não vai matar minha mãe. Ela fala, não, o que ela tá fazendo? Ela tem que. Não vou matar sua mãe, eu quero matar a desgraça do infectado ali. Aí fica nessa discussão, aí a mulher grita, a mulher zumbi levanta e grita, aí o Eric fuzila ela toda assim. Aí fala, pronto, agora vou matar o bebê, me dá o bebê. Ele fica, me dá o bebê, me dá o bebê. Eu falei, mas ele já virou de lado, mano. Ah, não, mas assim, sendo sincero, não, eu não acho que ele nessa hora. Qualquer pessoa sã, principalmente do exército, eu não ficaria do lado do. Um bebê. Eu não confiaria, não. Eu totalmente. Você confiaria totalmente? Não, você. também não. Nem. Tipo, qual é a chance de esse bebê virar uma coisa pior? Então. Mas aí qual é a chance, mano? Eu acho também que essa hora eu fiquei triste porque o Eric ele vai de arrasta, né? O Alpha aparece e cata ele. E isso é foda porque mostra que os alfas são territorialistas, mano. Ele tava seguindo o Eric esse tempo todo, mano. Não, ele não tava seguindo o Eric. Acho que ele tava protegendo a grávida, né? Provavelmente ele. Com aquele tacape dele ali, ele. Será que é ele que engravidou? Nossa. Você acha? Ele é alfa, né, mano? Se os infectados transam, aí já é outro papo. Sério que eu tinha pensado nisso? Ele meteu o boneco. Por isso que ele tá atrás do bebê, fez arriscado. Faz total sentido, mano. Total sentido. Mas
É bizarro porque eles tentam enfrentar o Alpha. E o Alpha mano, é um Alpha, velho. As flechas do Spark não fazem nada. E aí, tipo, o Alpha vem andando devagarinho, de boa, pra cima deles, assim, tipo, mano, eu vou matar vocês. E aí, mano, eles correm, tentam, até o momento que voa um dardo no Alpha, o Alpha desmaia. E aí vem, pra mim, o melhor personagem coadjuvante do filme. Eu adorei, eu não esperava que ele seria tão maneiro quanto ele foi. Tipo, eu assistindo assim o filme, eu esperava que ele ia ser mais louco. O próprio Takashi falou quando a gente tava assistindo, achou que ele era vilão, que ele ia virar casaca alguma hora. E não é o caso do nosso Dr. Kelson. Ele é mó Buda, mó engraçado, ele é mó tipo paz e amor, assim, vem. E ele fica falando coisas em latim, ele fala muito. E aí que eu acho que entra a grande mensagem real do filme, né? Depois que ele é introduzido. Que é sobre a morte, né, cara? Que eles chegam num templo, porque quando aquele velho começa a contar sobre o Dr. Kelson, lá bem no começo do filme, ele fala que o Dr. Kelson ficava queimando corpos das pessoas que ele achava morta. Acho que é o pai do menino que fala, né, pra mensagem. Ah, é verdade, é o pai dele, quando ele começa a confrontar sobre o doutor. E aí ele fala que... Você tá escondendo o doutor da minha mãe, você quer que ela morra? E aí desgraçado. O doutor fala que a morte, o que ele tá tentando fazer é só tornar a morte algo mais belo do que ela é, né? E aí ele faz esculturas com os crânios das pessoas que morreram. E aí tem uma porrada de pirâmides de crânio. E é muito louco, é muito maneiro essa cena. Ele realmente é louco, não dá pra dizer que ele não é. Inclusive ele usa uma... Eu não sei se é sangue, o que é que ele passa nele. Que eu acho que ele usa pra se camuflar entre os infectados. Não é sangue não, ele falou o que é, eu esqueci o nome. É uma parada aí, tipo, é iodo, acho que se não me engano. Ele falou que os infectados ignoram ele por causa disso. Então ele consegue andar. É laranja, ele é um velho careca laranja. Exatamente. E ele é bolado, ele é fortinho, hein? E ele fica lá andando entre os infectados, arrastando o corpo. Com uma zarabatana. Fazendo pilha de caveiras e tal, de crânios. E aí a gente tem... Então uma coisa, Guga, pra realçar o Alpha, antes de você aprofundar nessa parte, é que o que ele usou pra paralisar o Alpha, que seja, no filme explicou, só que eu não lembro. Sim. É que o Alpha ainda fica meio paralisado, mas ele ainda tá ali. Tipo, ele não desmaia, né? Ele não dorme. E aí o Dr. Kelson quer pegar, porque ele quer pegar a cabeça que o Alpha arrancou, né, do Eric. E ele fica fazendo uma força, assim, tipo, mesmo nesse estado, ele ainda segura com força, tipo, não vou dar. Não vou dar. Alpha, e aí ele consegue... então. E o Dr. Kelson chamou esse Alpha de Sansão. Muito bom. Cara, ele falou, Sansão. O humor do filme é muito bom. Sim, o humor do filme é ótimo. Aí, depois que eles chegam lá, tanto que ele fala, depois que ele pega a cabeça, ele tem tipo um forno, assim, que ele usa pra derreter toda a carne, depois ele joga uma água quente e os ossos saem limpinhos, que é totalmente fantasioso, porque não acontece assim, mas é maneiro demais ele fazendo isso aí numa caixa de ferro, e aí depois ele abre e tira um crânio bonitinho, aí ele molha na água fria, vai lá e fala, escolhe um lugar pra pôr o crânio do seu amigo. Mano, nesse momento eu pensei, mano, o doutor é louco, ele realmente é louco, ele é vilão. Não tem como ele ser do bem. E aí eles mostram o bebê pra ele, fala que ele nasceu de uma infectada. É legal que o doutor fala... E também aceita. Ele olha mó sorrindo e fala, a placenta protegeu a criança do vírus. E aí eu pensando, velho, a placenta é foda pra... Porque pra impedir... Tudo bem que deve ter sido baseado em alguma coisa, sei lá. Será que tem alguma porcentagem de uma criança com tipo, um pai que tem algum vírus que passa, não passar pela placenta seria bem maneiro. Isso eu não cheguei a pesquisar. Não necessariamente placenta, mas tipo, tudo junto aí do DNA, tudo aí, tudo do que a mãe também, o pai, todos dois juntos. Ou também essa criança é imune, pode ser também.
Pode ser que essa criança Não, seja. então, mas não seja, pode ser também esse negócio, mas acho que é o que eu acredito que seja, né? A criança vai ser a cura para os próximos filmes, né? Vamos Bom, desenvolver. ela permanece, né? Mas aí o doutor, ele faz a consulta com a mãe dele, aí ele constata, né? Que ela tá com problema cerebral, é um câncer, e já tá num estágio avançado. E aí eu fiquei pensando, cara, ela tá no estágio avançado de câncer e, tipo, realmente, num lugar que você não consegue fazer nada, nenhuma químio, você não tem nem como ver, tipo, ela realmente já devia estar muito. E só que eu fiquei muito na dúvida, o que ele vai fazer agora? Ele sabe que é câncer, tipo, e aí? Aí, É. a- Não, mas só antes de aprofundar, é legal esse momento do Spike dele, tipo, não querer aceitar, né? Porque, tipo, mano, ela vai morrer. não, e ele, E aí, e reforça só uma outra coisa, duas coisas, né, que você falou anteriormente agora, né, da interação dele com o Eric, do mundo real, tipo, do mundo antes, que ele acha que as coisas são meio mágicas, né, ele não tem essa noção, e principalmente agora, ele falou, mano, você é um doutor, você consegue curar ela, dá um remédio pra curar ela, não consegue aceitar de igual forma que tipo, a mãe vai... ele não tem a noção de que o câncer mata Leva, mesmo com a médica, tecnologia, né? tipo, tem uma remédio, uma tecnologia muito difícil ainda tratar, É, e é legal é isso. muito triste porque ele pergunta assim pra ela, ele fala, ela vai morrer? A mãe própria responde que sim. E ele olha e fala, ela vai sentir dor? Não, a mãe já sabia que era câncer, Ela né? só não tinha certeza, Isso que né? isso torna pior. Isso que torna pior. Então esse rolê todo só foi pra aceitar a morte da mãe. Mas eu acho que Mas é claro que serviu pra desenvolvimento do personagem. não, Pra com continuar de certeza, falta. mas eu acho que foi tudo uma alusão a uma batalha de, tipo, aquela coisa da batalha da gente pra gente mesmo. Porque eu acho que o menino também sabia que a mãe dele talvez não tivesse cura. Mas ele foi porque qualquer esperança é um sopro de um talvez no coração dele, né? Então, ele foi a todo custo, tipo, mesmo que não dê em nada. E aí a gente vem pra cena mais nossa senhora do filme. Que o menino, ele tá assim com a mãe, eles dão um abraço, ele chora. E aí, tipo, ele fala, mano, eu não queria que você morresse. E ela fala, eu sei, filho, desculpa por eu não poder fazer nada. E aí, do nada, ele olha pro braço dele e é o mesmo dardo que o Alpha levou. E aí ele fica chapadão, o moleque, assim. Aí a mãe dele levanta e vai com o doutor e fala, é agora? Ele, sim. E aí os dois vão. Beleza, o menino fica lá sentado com o bebê no colo. Dá uns 10 minutos, o doutor volta com um crânio na mão. Escolha um lugar bonito, ela merecia. Mano, esse momento eu fiquei. E o moleque já mal aceita. Entendo que sim. Mas, mano, esse moleque é uma paz e amor. Eu acho que foi efeito do Não, eu Dark, acho que foi tá evento tão da Dell. relax. Eu acho que esse moleque deve ter chorado muito depois, tipo, tá ligado? Num momento de reflexão, de saudade, ele deve ter desabado hard. Mas eu acho que na hora ele tava tão chapado. Mas é tão bonito ao mesmo tempo a cena, cara, dele Sim. escalando a torre de crânios e colocando a mãe E, nossa, dele lá o em cenário, mano, todo é muito foda. E aí ele beija o crânio e fala tchau, mãe. Sim. Velho, que cena foda, que construção. Sim. E aí ele desce e o doutor tá com a criança sorrindo assim pra ele, tipo, e é um lugar lindo que você escolheu. E aí, depois disso tem mais uma última aparição do Alpha, que foi muito aleatório, porque eu achei que o doutor ia de bala. Nossa, é muito de graça ele sendo revocado pelo Alpha. Ele paralisa e aí ele vira e fala: eu acho que você deve ir embora, meu Deus, não vai parar de aparecer aqui. Eu não tenho como matar ele, não, entendeu? Então vai embora, vai. Eu vou ficar. Aí o Spike pega, escreve um bilhete pro pai dele, né? Uhum. E deixa a criança lá na frente da ilha lá que ele ficava. E, cara, ele parte numa viagem dele, assim, Só uma coisa relevante antes de você falar da viagem dele, é só que
Ele conta pro pai dele que a criança nasceu de um infectado. Sim. Então já levantando esse ponto ainda mais que a gente falou que talvez seja cura ou coisa relevante assim, mas Sim. não sabemos. E a outra coisa é que o nome da criança, que é uma criança do sexo feminino, é em homenagem à mãe, Ah, é o mesmo nome da mãe, né? que é Isla, né? Isso. Nossa, Que é muito Isla bom. é ilha. Só não sei em qual língua, mas é ilha. É, exatamente. E aí o pai, quando vê a carta e vê o bebê, mano, ele sai correndo pra ver se ele acha o filho. E aí ele vê, ele dá um berrão lá. Spá! E aí aparece que o pequeno Spike agora vai fazer uma jornada de crescimento próprio, assim, tipo, ele vai se aventurar. Antes de você falar, não, calma. Uhum. Só antes de você falar da cena final. Pra mim já tinha acabado o filme aí. Sim, mas agora eu preciso fazer um corte seco. Vamos rebobinar todo o filme e vamos voltar do início mesmo, antes de aparecer o logo. Aparece um grupo de crianças assistindo Teletubbies. E aí começa a infecção. É bem tipo, esse deve ter se passado ao mesmo tempo que o primeiro ali. E aí a infecção tá correndo, tá atacando. Todo mundo da casa começa a morrer, parece que era um convento, ou sei lá, acho que não, na verdade, porque parece que Parece as uma casa pessoas normal, só ali- que tinha muita criança loira e muito pálida. tipo, parece que talvez uma das mães tinha feito um aniversário e tava cheio de criança lá. E os infectados começam a entrar e matam as crianças, mano. É bem. Assim, não mostra a criança morrer, mas mostra um monte de sangue voando e os bichos agarrando as crianças. E aí eu fiquei. Matou as crianças. Mas uma criança E- escapa. Uma criança, um loirinho assim, ele escapa e ele corre pra uma igreja. E aí quando ele chega na igreja, tem o pai dele lá, que era um padre, eu acho. Ou não sei nem se é pai dele, ou ele tava chamando de pai por ser da igreja, né? Uhum. E aí ele chega e fala, pai, mataram a mamãe, mataram todo mundo. Aí ele, filho, é o juízo final. É isso, nós estamos sendo julgados. Ame a Deus. Aí ele pega assim o crucifixo dele e dá pra criança. E ele estende os braços assim na igreja, esticando a mão e fala, aceite Deus na sua vida. E aí começa a entrar uma porrada de infectado lá dentro. E aí, tipo, o pai dele é devorado sorrindo. Nossa, é horrível essa cena. Meus filhos venham até mim. Nossa, é muito ruim. E aí o moleque sai correndo e dá a impressão de que os infectados Não, estão atrás dele. ele consegue se esconder embaixo da igreja lá no. Tipo, parece que é uma parte que não dá pra ter acesso fácil, assim. Sim. Ele fica lá escondido com esse crucifixo rezando. Sim, e ele vê o pai dele ser devorado. E é muito bizarro. E aí, tipo, esse personagem aparece no começo e ele some. Então eu fiquei em dúvida, quem é esse personagem? Será que é o pai da família? Será que é tataravô? Será que é, sei lá, o irmão do Spike? Sei lá, qualquer coisa. Eu não pensei no que ele poderia ser. Até o final do filme. Aí nós temos o Spike numa fogueirinha. Ele tá sentado, mexendo nas flechas, até que ele vê um infectado longe. Aí ele levanta pra ficar alerta. E o infectado começa a correr na direção dele. E ele começa a fugir, pá. E aí, tipo, aí ele dá uma flechada, acerta um, mas tá vindo mais. E ele começa a ficar, tipo, porque os infectados parece que eles são enxame. Você mata um, já vem mais, eles vão se chamando, tá ligado? Uhum. E aí ele vai correndo até que ele chega num lugar que tá bloqueado, assim, por vários carros. E aí, tipo, carros? fica... Pra mim era tipo parede alta de pedra. Ah, eu não lembro agora, pode ser. É que talvez a memória tenha sido falha. Eu só vi o filme uma vez, então mínimos detalhes podem ter passado. Mas enfim, tá bloqueada a rua. E aí ele fica tipo, tá bloqueado, eu vou morrer. E aí aparece um cara loiro com aquele crucifixo. Chega e fala, oi, quem é você? Não, ele fala, você é um garoto corajoso, mas acho que até garotos corajosos precisam de ajuda. Você quer nossa ajuda? Mas Spike, acho que sim, né? É. Aí ele dá uma galera... subida. Ele dá uma subida. Galera, vamos lá! E aí, nesse momento em diante, não tem como descrever essa cena. Pra qualquer pessoa que assistiu o filme, não tem como descrever essa cena só pra quem assistiu, na moral. Não, essa cena eu não vou dar spoiler. É a única cena que você precisa ver. A galera que veio pra ajudar é algo totalmente fora da curva. Tanto que nas críticas americanas, a galera não gostou dessa cena.
Tem muita gente que diz que destoa muito do filme. Eu adorei, eu achei muito tão foda. inusitado. Muito Eu falei, foda. que foda, que foda. E é uma cena muito foda e acaba com esse personagem loiro lá do começo, a criança, agora adulta, virando pro Spike e falando: acho que vamos ser bons amigos. E acabou. E um aperta a mão do outro, só que assim, já dá pra ver que esse personagem não é boa pessoa. Sei. Mas aí. Não sei, o Dr. Kelso não parecia boa pessoa. Exatamente, pode ser só mais uma pessoa louca dentro desse universo louco. Mas uma coisa que a gente não citou é que o pai do Spike fala que tem pessoas fora da ilha, da muralha, que se não batem bem da cabeça. Porque eles encontram um ritual que parece que tipo, é um sacrifício, que a pessoa é enrolada de cabeça pra baixo com um saco na cabeça, numa casa lá que eles encontram, escreve no corpo dela algumas penitências e deixam lá ela pra virar um infectado, ou pra ser comido pelos infectados. Então você já sabe que tem gente que não é saudável ali no meio. É. Mas e aí, notas? Nota 10, cara. 10. Sinceramente, eu amei o filme, cara. Ele superou tudo que eu esperava, ele me entregou muito mais. Eu acho que ele tem pontos negativos, mas foi uma experiência tão boa e tão melhor do que eu esperava, porque eu tava com medo de chegar lá e ser uma bomba, cara. Chegar lá e ter mais um filme genérico, mas o Danny Boyle é muito foda. E aí eu tenho uma ressalva a fazer depois da sua nota, tá? Acho que aí a gente até tinha discutido isso na saída do cinema, e aí eu quero trazer isso à tona agora. Mas, por favor, sua nota, Takashi. Mano, eu dou um 9 pro filme. Porque ele tem uns ruídos no meio assim do caminho. Eu não dou um 10 pra ele. Eu não lembro nem que nota eu dei no primeiro filme. Provavelmente foi 8 ou 9, alguma coisa assim. Mas ele é bom. É uma ótima experiência. Realmente ele tem uns ruídos esquisitos no sentido de coisa, mas uma coisa que eu achei muito foda nele, que é esse final também entrega muito, que o que me cansa do universo de zumbi atual é que tudo se resolve a flecha. Tudo é flecha, vai. E ele realmente abraçou toda a originalidade, criou elementos novos, criou coisas interessantes num gênero que já tá saturado, né? Sim. Então, ele é um filmaço, verdade, uma boa experiência. E é o legal que ele funciona, assim como você falou que ele é tipo um reboot, né, tecnicamente. Ele funciona sozinho, você nem precisa assistir os anteriores. O primeiro eu recomendo muito, porque ele é legal, tem toda a premissa. Só que eu acho que o problema dele, que além das cenas ruídas, é que parece que o cara, ele perdeu um pouco a mão nas cenas artísticas, assim. Tem bastante cenas lindas, mas parece que ele coloca uns movimentos meio estranhos, tanto de câmera, como você falou, às vezes uns ângulos meio desnecessários, só pra parecer mais bonito do que é e dar um... Sim, a gente reclamou um pouco do slow motion que ele botou, mas eu acho ainda que esse slow motion que ele deixou no começo foi pra satirizar o quanto exatamente as pessoas gostam de pôr arco e flecha no universo zumbi. E o quanto eles acham maneiro, tipo, flecha na cabeça. Zumbi, flecha. Nossa, mano, essas cenas do começo que tem o arco e flecha me incomodam de um jeito horroroso. Porque é sempre assim. A flecha ela vem em slow motion, acerta a cabeça do zumbi, estoura a cabeça do zumbi do outro lado, aí gira num ângulo meio costa do zumbi, um pouco de lado e quase um pouco de frente, você vê a flecha, tipo, nesse ângulo. E eu acho ridículo. Acho que é a coisa mais a ver. Pode ser, sim, uma crítica, mas pra mim, isso daí ficou incomodando, porque é o começo do filme inteiro esse efeito, quando ele tá na viagem com o pai dele. Mas que eu matar, vai fazer esse efeito. Sim. Ou no pescoço ou na cabeça. Tanto que ele abandona isso da metade do filme em diante. E fica excelente, mano. Não sei se não foi uma coisa assim, se foi só esses elementos que ele deixam tudo meio artístico, acho meio pai esse daí, que ele tava testando muita coisa nesse filme, ele é um pouco experimentado nesse sentido, mas de resto, filmaço, mano, nota 9, com certeza. Medo das continuações, porque foda, né? Como eu já falei anteriormente, eu não sou tão fã de continuações. E eu espero que seja parte 1, parte 2 e parte 3. Quer dizer, parte 2 parte 3. Porque como vai chamar os próximos filmes, eu não sei. Mas você disse aí agora, finalize com vai vir uma notícia um pouco chata pro segundo filme, que não vai ter a direção do Danny Boyle. Eu acho que ele vai voltar só na última parte.
mas ele vai estar na produção. O roteirista é o mesmo, então pode esperar uma coisa boa, mas revelaram o nome do filme e a diretora. E assim, a diretora, ela é boa, porque ela fez só 2 filmes, assim, grandes. Um dos filmes eu já assisti e gostei, e o outro é ruim. Então me deixa com um pouco aquele gosto amargo na boca, sabe? Uhum. Apesar que, recentemente, o filme do novo do Jurassic Park saiu agora, que é horrível, Jurassic World, é um diretor de Rogue One. Então, realmente, tem diretor que acerta e erra. Sim. Mas a diretora que vai dirigir a continuação se chama Nia da Costa. Ela dirigiu o remake do Candyman, junto com o Jordan Peele. Eu acho um bom filme, eu acho um filme legal. Sim, é legal. Candyman. Aham. E o outro filme? E o outro filme que ela dirigiu é The Marvels. É. Só que aí é aquela coisa, The Marvels tem muito a mão da Marvel e é um filme infantil. Então eu acho que ela só foi a diretora, e aí posso estar só especulando. Guga, só. Não, chega de falar. Só fala o título, chega. Tá, enfim. Mas o título do filme vai ser 28 anos depois, O Templo de Ossos. E assim, uma coisa só que é bizarro, porque eu acho estranho o Danny Boyle ter saído nesse filme, porque, segundo ele já gravou várias cenas do próximo filme. Então ela meio que só vai ter vários flashbacks que o Danny Boyle gravou. Então ela meio que vai usar material que ele já fez na produção, mais o dela. Mas é uma continuação direta do filme, não vai ser outro filme. E aí vai ter uma terceira parte, e essa eu acredito que o Danny Boyle volte no final. Só espero que ela e o Danny Boyle não briguem igual Star Wars e vire uma... Mas acho que não. Vou pôr a mão aí. Eu não coloco a mão no fogo, não. Eu já falei, continuações é um negócio perigoso. É terra de ego, é terra sem lei. E eu tenho muito medo da continuação desse universo. Eu tenho medo também. Porque, ele me surpreendeu, principalmente que ele fez um reboot. Então faz sentido ele ser não se diria um reboot, eu não sei como é o nome. Ele continuou no mesmo universo, mas ele elementou tanto que virou um novo universo ali no meio. Mas é isso. Uma outra notícia só antes da gente encerrar. Eita, como eu gosto de notícia. Essa é nova. Na continuação, o personagem Jim, estrelado pelo Cillian Murphy, vai aparecer. Sim. Boa. Bom, é um bom apelativo pro coisa, né? Sim. Se ele for um personagem, se ele tiver enlouquecido, seria legal. Que nada, ele vai ser. Ele vai tirar a ele camisa. vai chegar, não, ele vai chegar com uma fedora, um cigarrinho, assim. Peaky Blinder. Mas é isso, galera. Ele pode ser se você espantado assistiu também. o filme, você curtiu, deixa aí nos comentários. Se você tem dúvida, qualquer dúvida, e assim mesmo viu com os spoilers, dá um joinha aí. Ficou enorme, mas é um especial. Ficou bem maior do que as nossas outras análises, mas é um especial. A gente falou muito, esse filme merece. É um filme excelente, a média dele ficou 9,5, vou arredondar pra 10. É isso, mano. Filme sensacional. Assistam e medo da continuação. Vejo vocês então na semana que vem no próximo. E veja os outros vídeos, galera. Veja os nossos outros vídeos do Extermínio, o primeiro e o segundo. Os vídeos de gerais do canal. Tem um vídeo toda semana aí. Não nas datas certas. E também temos um quê? Um podcast. Ah, boa. No Isso, Spotify. então. Exatamente, tá o link aí no canal aí, se vocês quiserem, no canal do YouTube tem o link do Spotify, vocês procuram aí, tá no perfil, e é isso. Falou! Falou!